Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para Rosiana Cruz e o seu esposo, Bob. Obrigado por acompanharem a mensagem aqui diariamente. Forte abraço também aí para o canal Jareditas também, que escreveu a mensagem aqui, agradecendo pela indicação do canal, né? E eu também agradeço todos vocês que foram lá no canal do Jareditas e se inscreveram e ouviram a nova música deles lá. Se você aí que está me ouvindo hoje não ouviu ainda a música dos Jareditas, vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui o link. Você clica e vai para lá e assista, tá bom? Ouça lá a música deles no canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal deles. Muito obrigado a todos vocês. Hoje eu vou compartilhar a história da juíza Débora. É o único registro de uma mulher juíza no livro de Juízes aqui, tá bom? E hoje eu vou compartilhar essa história com vocês. Aliás, aqui no livro de Juízes, as mulheres estão com tudo. Ontem eu compartilhei que Abimeleque, né, ele tinha queimado uma torre em Siquém, matou muita gente ali. Depois ele vai para uma outra cidade chamada Teles ali e cerca a cidade, domina a cidade. Quem sobra da cidade ali sobe na torre. E aí novamente ele vem com a tochinha dele ali de fogo para queimar, né, a torre com todos que estivessem em cima. Mas uma mulher que estava lá em cima da torre pegou uma pedra de moinho, sentou na cabeça dele, jogou bem na cabeça dele lá, de modo que lhe rachou o crânio. E ele, sabendo que iria morrer, pediu então para o seu escudeiro, né, aquele que leva as armas, lhe atravessar com a espada. Teve uma morte trágica aí, Abimeleque, pela mão de uma mulher, né? Não foi o escudeiro, só finalizou ali, ele já ia morrer pela mão dela, né? Então, as mulheres estão com tudo. Isso aí, ó, foi legítima defesa, viu? Se ela não senta a pedra na cabeça dele ali, todos iriam morrer. E olha que na torre tinha homens, tinha várias pessoas ali. E essa mulher foi corajosa e usou ali a legítima defesa e matou Abimeleque ali com aquela pedrada ali na cabeça dele. Tá bom? Então hoje eu vou compartilhar sobre Débora. Então as mulheres estão com tudo. Vou começar a mensagem aqui com vocês no livro de Juízes, capítulo... Começa aqui no capítulo 3, tá bom? Falando aqui sobre Débora. O que está acontecendo aqui? Existia um rei chamado Jabim, tá bom? E ele estava dominando sobre Israel. E eles roubavam a comida, fazia tudo ali. Eles eram muito violentos, inclusive. Na hora de roubar, eles batiam, matavam os israelitas, eles eram muito violentos. E eles estavam nessas condições, os israelitas, há 20 anos já, tá bom? E o que acontece? Esse Jabim, ele tinha um general chamado Císera. E Císera, ele era terrível, tá bom? E o exército de Císera também era terrível. Por quê? Porque ele tinha 900 carros, né, de cavalo com carruagens de ferro. Então, isso era um poder militar muito grande, tá bom? Israel não tinha toda essa tecnologia de dominar o ferro, de ter cavalos com carruagem, ele tinha 900. Então, só de olhar aqueles cavalos ali, parecia que seria impossível Israel lutar contra eles. Olha o que diz aqui em Juízes capítulo 4, versículo 3. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinham 900 carros de ferro, e há 20 anos eles os oprimia, os filhos de Israel, violentamente. Então Císara, ele tinha 900 carros de ferro, né, cavalos com carruagens de ferro ali, que era um poder militar muito forte, muito grande. Ele oprimia os filhos de Israel, roubando a alimentação deles ali, fazendo o que queria, bom, por causa do grande poder militar que eles tinham. Eles não ousavam, os filhos de Israel não ousavam ir contra esse general, né, Císera. Então, o que acontece? Deus, ele levanta uma juíza entre eles, tá bom? Débora. E aí é sobre a Débora que nós vamos falar aqui, ó. Juízes capítulo 4. Eu vou começar a ler a partir do versículo 4 aqui. O primeiro versículo diz assim, ó. Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Eu achei bem interessante esse versículo porque fala que ela é casada. Porque não, quando fala que ela era mulher de Lapidote, não existe na Israel ali uma cidade chamada Lapidote para falar ela era de Lapidote, tal lugar assim. Não, está falando do esposo dela. Então Débora, ela era uma mulher casada, tá bom? E ela era também juíza.
E olha só a conduta dela, como era diferente dos outros juízes também. Eu achei interessante aqui no versículo 5, ó. E habitava debaixo das palmeiras de Débras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel saíram a ela para juízo. Então todos iam lá debaixo da palmeira para ser julgado, né? Levar as causas para que ela pudesse julgar, tá bom? Eu acho interessante aqui, na palavra hebraica aqui, na hora que diz aqui, e habitava, poderia ser traduzido também como e sentava-se, ou permanecia, tá bom? Então ela ficava sentada ali debaixo da palmeira. Por que que isso me chamou a atenção? Porque os outros juízes, eles atendiam as pessoas dentro das tendas. Mas Débora, por ela ser uma mulher, isso me chamou a atenção. Ela ficava embaixo da palmeira, né? Para não chamar pessoas para dentro da tenda dela. Talvez pegaria mal aos olhos. Não que ela fosse uma pessoa iníqua, né? Ela era uma mulher casada, tudo. Mas para livrar ali do que eu posso falar? A aparência do mal, né? Ela queria livrar a aparência do mal. Então ela não atendia as pessoas dentro da tenda dela, tá bom? Ela atendia debaixo da palmeira. Eu achei isso muito interessante da parte de Débora aqui. Vamos continuar lendo aqui. E ela, além de ser juíza, ela tinha uma intimidade com Deus muito grande. Por isso que é chamada aqui ela de profetisa, tá bom? Porque ela recebia a revelação de Deus. E ela recebeu uma revelação para Balaque, tá bom? Porque ele era Balaque, né, que estava sobre esse juízo. O povo de Israel estava sendo dominado por Císera. E aí então ela teve uma revelação e veio trazer a Císera, né? Ele mandou chamar a Císera aqui conforme o versículo, ó. E mandou chamar Balaque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente aos montes de Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Aqui eu achei bem interessante que Débora falou, não mandou Deus você juntar esse povo? Então provavelmente ela chamou ele e falou essas palavras. Provavelmente o Senhor já tinha tocado no coração de Balaque para juntar pessoas para guerrear, né? Para ir contra Císera ali, né? E seu grande exército, os 900 carros de ferro ali que ele tinha. Porém, né, ele não fez isso. E aí Débora vem então novamente confirmando no coração que era isso que ele deveria fazer. Então eu achei interessante essa parte. E aí continua o versículo. E atraireis a ti para o ribeiro de Quizon, Císera, capitão do exército de Jabim, e com os seus carros e com sua multidão o darei nas tuas mãos. Então ela está profetizando aqui, ó, junta esses 10.000 e vai contra Císera, né, bem lá no ribeiro, lá no campo aberto, né, o que era uma estratégia um pouco difícil, porque os carros de ferro, né, de cavalo, eles não vão subir montanhas, eles vão, se for numa planície ali, fica muito mais difícil o combate. E era justamente nesse lugar que Débora está falando que ele deveria encontrar ali Císera para batalhar, para vencer, e que Deus entregaria eles nas suas mãos. E é interessante o que Balaque diz, né? Ele diz assim, ó. E então disse Balaque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei, né? Ele falou: Olha, se você for comigo, Débora, eu vou. Se você não for, eu não vou. Né? O que isso significa? Não significa que Balaque ele queria dar uma espada na mão de Débora para ela sair matando as pessoas. Não era isso. É que Balaque ele enxergou em Débora uma mulher de Deus. Ele enxergou que Deus estava com ela. Então, se ela fosse para a guerra, ele podia enxergar que Deus estava no meio deles, tá bom? Então, por isso que ele fala, ó, se você for conosco, eu vou. Se você não for, eu não vou. Né? E eu achei bem interessante essa parte. E aí, Débora diz o seguinte para eles aqui no versículo 9, né, para Balaque. E disse ela, certamente irei contigo, porém, não será tua honra pelo caminho que se seguirá, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Císera. E Débora se levantou
e partiu com Balaque para Quedes. Então, ela profetizou dizendo, olha, se eu for com você, a honra vai ser de uma mulher, tá bom? Nós sabemos que a honra, na verdade, é do Senhor, tá bom? Mas ela está falando da parte da morte de Císera. Císera morreria pela mão de uma mulher. E não seria ela. Até quem lê no texto nessa parte aqui fica pensando, ó, será que Débora vai matar Císera, né? Esse grande, terrível general, né? Mas não, ele falou, ela profetizou dizendo, vai ser uma mulher que vai matar ele. Se eu for, vai ser uma mulher, né? Mas não seria ela. Isso é bem interessante, a gente vai ver o cumprimento dessa profecia aqui. Então eles vão, né? Eles vão ali para o local indicado, que é perto do ribeiro. Era a época de seca, estava tudo sequinho ali. E aí o que aconteceu? Denunciaram a Císera o plano, né, de Abimeleque. Na verdade, era para acontecer isso mesmo. Então Abimeleque se juntou com todos os seus 900 cavalos e carruagens de ferro ali, né, para ir contra Abimeleque quando descesse do monte. Então Abimeleque estava no monte, né, com os seus 10.000, Débora também, e os carros tudo lá embaixo esperando lá. E olha só que interessante, algumas estratégias de guerra de Israel pegavam os inimigos de surpresa. Dessa aqui não. Além do povo de Císera, né, ter um poder militar muito maior, armas muito mais potentes, né, do que os israelitas tinham ali. E, além disso, eles estavam já esperando os israelitas, tá bom? Então não seria um ataque surpresa, seria um confronto ali frontal mesmo, tá bom? E Deus disse, eu vou entregar eles nas suas mãos. E aí eu achei bem interessante essa parte aqui. E aí o que acontece aqui? Então disse Débora a Balaque, né? Balaque viu, né, que o exército de Císera estava preparado para enfrentá-los. E Débora mesmo assim disse a Balaque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera na tua mão. Olha só, né? Praticamente já falou, olha lá, esses são os seus inimigos, nós vamos de frente com eles. Eles estão preparados, mas nós vamos de frente com eles, porque o Senhor vai nos entregar ele nas nossas mãos, né? E Balaque, ele acreditou nessas palavras. Ele desce com seu exército ali. Vamos ver o que acontece aqui no confronto já, né? Aqui, que é Juízes capítulo 4, versículo 15, diz assim, e o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Balaque. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Olha que interessante. Císera, né, o chefe do exército ali, inimigo, ele pulou do cavalo ali, pulou da carruagem e fugiu a pé. Porque simplesmente ele não virou, né, ao cavalo ali com a carruagem e foi embora, né, fugindo. Seria mais rápido, não é verdade? O que acontece? A gente está lendo aqui o capítulo 4 de Juízes. E lá no capítulo 5, nós vamos ter mais detalhe do que aconteceu. Mas eu vou compartilhar agora, tá bom? E depois eu vou compartilhar algumas partezinhas lá no capítulo 5. Então, o que aconteceu aqui quando o exército de Israel desce para enfrentar, os carros de Císera vêm. E aí o Senhor manda uma chuva. E a chuva faz com que aquela planície molha e os carros de ferro que tinha, todos ficaram atolados. Ou seja, não valeu de mais nada aqueles 900 carros, ficaram tudo entalado ali. E aí então os exércitos só veio e começaram a matar, né, aqueles inimigos que estavam lá nos cavalos, nas carruagens, tudo atolado, não ia nem para frente nem para trás. Olha o poder de Deus, como Deus entregou nas mãos, né, de Abimeleque todo o exército de Císera, a ponto de Císera ter que pular da carruagem e sair correndo a pé até uma cidade mais próxima ali para se esconder. E todos os que estavam correndo também, né, Israel foi matando, indo atrás ali, e Balaque sai em perseguição a Císera para matá-lo também. Tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui. Eu vou compartilhar algumas partes aqui, porque Císera, ele correu e foi até uma tenda de uma mulher chamada Jael. Na verdade, quando essa mulher viu Císera, né, vindo, ela correu ao encontro dele e falou, entra aqui, e trouxe ela para dentro, e trouxe Císera, né, para dentro da tenda dela, e ela pegou uma coberta, né, ele deitou ali no chão, e ela jogou a coberta em cima dele para escondê-lo ali, né,
E aí, tem uma conversa aqui que é bem interessante, né? Porque essa mulher, Jael, ela é muito importante aqui nesse papel e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então diz assim, ó, e Jael saiu ao encontro de Císara e disse-lhe, entra, senhor meu, entra aqui e não temas. E ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. E aí ele pediu, dai-me, te peço, um pouco de água para beber. Ele estava cansado, ele correu muito, tá bom? E aí ele estava cansado, pediu água ali, e aquela mulher vai dar leite para ele. No versículo aqui está leite, lá mais no capítulo 5 explica um pouquinho porque esse leite estava dentro de um odre. Era como uma espécie de coalhada, né? Como se fosse um iogurte, tá bom? Natural ali. E ela deu para que ele bebesse ali aquele leite ali, aquele iogurte. E aí Císera, né, como acostumada da ordem, já não tinha ninguém do exército dele. Toda Israel já vinha matado a fio da espada o exército dele. Ele não tinha mais ninguém para ele comandar. Mas ele estava dando ordem naquela mulher que estava ajudando ele. Olha a audácia e o jeito que ele fala com ela, tá bom? Fica aqui em Juízes capítulo 4, versículo 20. Ele diz assim, ó. E disse-lhe, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há alguém aqui? Responda tu, então, não. Olha só, né? Ele falou, ele não agradeceu pelo leite, por ela ter coberto ele ali, estava escondendo. Ele apenas falou, agora vai para a tenda lá e fica de olho. Se alguém aparecer e dizer, tem alguém aí, que você diga não, né? Para que pudesse fugir. Porque Balaque estava vindo, procurando ali Císera a todo canto ali para poder matá-lo ali também, tá bom? E olha só o que acontece aqui no versículo 21. Então, Jael, que é a mulher, mulher de Eber, né? O esposo dela não estava em casa na tenda, não. E então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-lhe mansamente a ele e lhe cravou a estaca na têmpora, ou seja, na cabeça, e pregou-a na terra, ou seja, a pancada que ela deu na, naquela estaca ali, colocou na cabeça dele, deu uma martelada, foi tão forte que a estaca atravessou e fincou na terra ali, né? Ficou grudada ali na terra ali. Então ela foi uma martelada certeira ali, né? E pregou na têmpora, né? E aí ele ficou ali e ali mesmo ele morreu, né? E o que acontece no restante do versículo? E eis que Balaque, perseguindo Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse, vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E ele foi, né? E Císera jazia morto, e a estaca na sua têmpora, ou seja, na cabeça. A profecia havia sido cumprida. Débora falou que uma mulher seria honrada, né? Que a honra não seria de Balaque. E olha só, essa mulher que matou ali Císera, então, né? E ela foi honrada por conta disso aqui. Bom, uma coisa interessante que Balaque, né? Balaque estava perseguindo quem? Então, um morto, porque a mulher já tinha matado Císera já tinha um tempo já e foi atrás dele para mostrar. Tá bom? Então, aqui em Juízes, tem histórias aqui que mostram que as mulheres estão com tudo, tendo a liderança, tomando atitude ali, matando esses homens perversos, né, que fizeram tanto mal a Israel aqui, tá bom? Agora eu quero compartilhar com vocês, né, essa parte da honraria que está lá em Juízes capítulo 5. Eu não vou ler todo o capítulo 5 de Juízes aqui é como se fosse um salmos, tá bom? Na verdade é um salmos, é uma canção que fizeram por causa da vitória de Débora e Balaque, tá bom? Então eu vou pegar só alguns trechinhos aqui, se você quiser saber um pouquinho mais, só ler aí Juízes capítulo 5, que é essa canção, esses salmos, tá bom? Eu peguei alguma parte aqui, uma das partes da canção diz assim, entoai salmos ao Senhor Deus de Israel. Então o salmo, a letra foi toda focada no Deus de Israel aqui. Portanto, o povo ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ela está falando aqui nessa letra, né, Débora e Balaque, que o povo se ofereceu voluntariamente para lutar contra Císera, tá bom? Só que tem uma coisa interessante com essa letra aqui, porque outras tribos foram convidadas,
tá bom? Para batalhar contra Císara, e eles não vieram. Na verdade, eles ficaram dando desculpas, né? Falando que estava ocupado, outro falou, eu estou fazendo isso aqui, outro falou, eu não vou, o carro deles é forte, eu sou fraco. Então, era para ter juntado, na verdade, 40 mil, tá bom? Para ir contra Císara. Mas o número total que Balaque conseguiu juntar foi 10 mil. Então, por isso que o Senhor, né, dá aquela revelação a Débora. Vai com esses 2 mil, porque o Senhor vai entregar Císara na sua mão, tá bom? E aqui está falando sobre isso, né? Dá louvor a quem se ofereceu voluntariamente. O que aconteceu aqui? Juntando os soldados de Balaque, tá bom? Que era de Naftali, teve uma outra tribo que não foi convidada, né? As outras tribos foram convidadas, mas não vieram. Efraim, Dan, Judá, elas foram convidadas e não vieram, ficaram dando desculpas. Você pode ler aí no capítulo 5 de Juízes, tá bom? As desculpas que eles deram para não vir para a guerra, para não ajudar ali. Esse também foi um grande problema em Israel, porque a própria casa de Israel não se juntava para combater os seus inimigos, tá bom? Ficava cada um lutando por si ali, então era um pouco mais difícil. Mas aqui, nessa letra aqui, quando diz, está agradecendo os que vieram voluntariamente, está falando da tribo de Zebulon. Zebulon é uma tribo que nem foi convidada e mesmo assim eles vieram. Então, por isso, na letra dessa canção aqui, também é exaltado a tribo de Zebulon, tá bom? Outra parte aqui da canção que continua dizendo aqui, que fala, né, de Zebulon, diz assim, Zebulon é um povo que se expõe a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo, ou seja, estava lá Zebulon e Naftali, né, as duas tribos unidas para atacar Císera, né, então eles estão sendo exaltados aqui. Eu acho interessante, né, porque toda a casa de Israel é o povo escolhido de Deus. E aí foram convocados para a guerra, mas muitos negaram e começaram a dar desculpa. E isso me faz lembrar a igreja, né? Todos somos da igreja. Mas quando nós somos convocados ali para a limpeza da capela, aí não vai todo mundo, né? Por que será, né? Quando é convocado ali para fazer uma atividade de história da família, não vai todo mundo. Se tiver um mutirão de visitas para visitar as pessoas que não estão indo na igreja, nem todo mundo vai comparecer nesse mutirão de visitas, né, para sair em duplas visitando as pessoas ali. Então nós devemos observar um pouco sobre isso e ser, nesse caso, igual a tribo de Zebulon, que nem foi convidado, mas ele voluntariamente se ofereceu e foi lá e ajudou. Por isso ele é honrado aqui em Juízes, capítulo 5. Dá para chamar Juízes, capítulo 5 de Salmos, tá bom? É uma canção mesmo aqui, é bem interessante. Outras palavras aqui que é dita, tá bom? É sobre a mulher que matou Císera, tá bom? Que mais eu coloquei aqui, né? Aqui está a parte da chuva, diz aqui, lá no capítulo 5. Até os céus gotejam, até as nuvens gotejaram águas, que foi a parte que fez ficar lama e os carros ali de ferro ali enguiçaram tudo, atolaram tudo, não serviu para nada. Então tá aqui a letra sobre isso aqui. E também fala sobre a mulher aqui, Nos dias de Jael, cessaram de ser percorrido os caminhos, e andavam pelas veredas e iam por caminhos tortuosos. Até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel e me levantei. Então, todos estavam andando por caminhos tortuosos, adorando falsos deuses, até que Débora se levantou para livrar Israel dessa escravidão, vamos dizer assim, de Císera, tá bom? E até mesmo, eu não mencionei, mas Císera ele é o capitão-chefe, mas depois a perseguição continua e eles matam o rei também, Jabim. Tá bom? E também o rei Jabim ele é exterminado ali por conta dessa estratégia de guerra, né? Vamos dizer assim, a perseguição que eles continuaram a fazer ali. Tá bom? Então aqui é mencionado sobre essas coisas. E aqui falou sobre quem seria honrada na profecia, né? Falou que seria uma mulher e não Balaque. E aqui na canção fala do nome de Balaque, mas fala muito mais da mulher que matou Císera.
né? A parte aqui eu vou até mencionar os versículos, Juízes capítulo 5, versículo 24 em diante, diz assim, ó, bendito sejas Jael sobre as mulheres, mulher de Eber e o queneu, e bendita sobre as mulheres nas tendas. Água pediu-lhe, e leite lhe deu ela. Tá cantando exatamente o que ela fez com o Císera lá, né? Taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. Manteiga aqui é, como eu falei, o leite coalhado, né? Aquele iogurte lá que ela deu. A estaca estendeu na sua mão esquerda e o martelo dos trabalhadores na sua mão direita. E matou Císera e rachou-lhe a cabeça como lhe pregou e lhe atravessou as têmporas, né? E assim por diante vai aqui. Então as mulheres estão com tudo aqui no livro de Juízes, né? As mulheres estão na liderança ajudando aqui. O Senhor levantou uma profetisa, uma mulher quem tinha o Espírito de Deus ali para dar revelação e guiar ali o povo nessa batalha aqui. Eu achei bem interessante aqui, tá bom? Então eu termino aqui com essa parte dizendo que esse título mulher, ele é muito sagrado nas escrituras, deixei algumas referências aqui, tá bom, na descrição do meu vídeo, e também terminar aqui com Provérbios capítulo 31, o versículo 10, mulher virtuosa a quem a achará, o seu valor muito excede aos do rubi, tá bom? Então as mulheres, elas são muito valiosas, aliás, para Deus, não existe homem mais valioso do que mulher ou mulher mais valioso do que homem. Os dois são parceiros igual no plano de Deus, tá bom? Deus, ele ama igualmente o homem e a mulher aí. Como diz o apóstolo Paulo, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Então ambos se completam, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.